E aí galera, novo conteúdo, tá bom? Todo mundo aí, atenção. Vamos falar sobre regra de 3 simples. Para resolver regra de 3 simples, gente, vocês têm que seguir esses 4 passos aqui que eu coloquei. Primeiramente, vocês vão identificar as grandezas, certo? Quais são as grandezas que estão envolvidas? Depois que você conseguir identificar elas, você faz uma tabelazinha com elas, né? Com as duas grandezas e as informações que a questão vai te dar, né? Os valores. Depois que você montar essa tabela, você vai classificar em diretamente proporcional ou inversamente proporcional, né? Seguindo aquela lógica de estudos que a gente fez. E por fim, você vai montar a proporção e resolver. Montar a proporção vai depender de como a gente classificar. Se ela for direta, a gente monta de um jeito. Se ela for inversa, a gente monta de outro. Vamos lá para os exemplos. Numa fábrica, 500 funcionários produzem 8.000 peças de sapatos. Quantas peças seriam produzidas se houvessem 600 funcionários? Então, eu li a questão. Então, vamos agora para o primeiro passo. Identificar as grandezas. Quais são as grandezas que estão envolvidas aqui? Então, você procura sempre o número, ó, 500. 500 o quê? 500 funcionários. Então, são funcionários, que é uma grandeza. E o quê? 8.000 peças. Então, são funcionários e peças. Essas são as grandezas. Então, vou para o segundo passo. Fazer uma tabela. Tabelazinha simples. Funcionários e peças. Vou montar a tabela. Agora eu vou ler a questão. 500 funcionários. Então, 500 funcionários produzem 8.000 peças. Então, vou para cá, ó, 8.000 peças. Quantas peças? Ó, quantas peças? Ele está perguntando quantas peças. Então, aqui é o X, é onde ele quer saber. Quantas peças? Então, X, né? Seriam produzidas se houvessem 600 funcionários. Então, funcionários embaixo de funcionário. Tá vendo na tabela? Montei um embaixo do outro. Perdão. 500 funcionários produzem 8.000 peças. 600 funcionários vão produzir quantas peças? Então, montei a tabela. Terceira, classificar em DP ou IP. Terceiro passo. Ela é diretamente proporcional ou inversamente. Então, você vai fazer o seguinte. Você vai aumentar uma e vai ver o que acontece com a outra. Quanto mais funcionários eu tiver, eu vou ter mais peças ou vou ter menos peças? Então, mais funcionários, mais peças, certo? Quanto mais funcionário, mais peças. Então, ele é diretamente proporcional. Porque quanto mais funcionário, mais peças. Agora vamos para o quarto passo. Quarto passo, montar a proporção e resolver. Quando ela é direta, gente, você vai montar a proporção do jeito que está na tabela. 500 está para 600, assim como 8.000 está para X. Ó. Eu monto do jeito que está na tabela. Ok? Quando ela é diretamente proporcional. Quando ela for inversa, você vai inverter aqui, ó. Você vai colocar o inverso desse aqui. Beleza? Como ela foi diretamente, eu monto do jeito que está. 500 está para 600, assim como 8.000 está para X. Agora é só fazer cruz credo. Mas aí eu vou cortar esse zero aqui, ó, para ficar mais fácil. Corta esse com esse. E esse com esse. Então, sobrou 5. 5 está para 6, assim como 8.000 está para X. Vou fazer o cruz credo. 5 vezes x vai dar o quê? 5x. E 6 vezes 8.000. Eu vou botar aqui a conta, mas quando vocês forem resolver, vocês podem colocar já o resultado. Então foi 5 vezes x, 5x. 6 vezes 8.000. Só não era 600, mas eu cortei os zeros, então não usa mais. Então vai ficar 5x igual 6 vezes 8.000 vai dar 48.000. Aí x dividido para 48. X é igual a 48.000 dividido para 5. Aí você vai fazer a divisão. 48.000 por 5. Eu já sei aqui quanto é, gente, mas vou fazer para vocês verem. Então, o número aqui vezes 5 de 48 eu cheguei perto. É o 9.
que dá 45. Subtrai, sobra 3. Baixa um 0. 30. Que número vezes 5 dá 30? 6. 6 vezes 5, 30. Sobrou 0. Esses dois zeros aqui, você adiciona aqui. Os dois zeros que sobrou, adiciona aqui. Então, x é igual a 9.600 peças. Recapitulando. Li a questão. Fiz a tabelazinha, vi que as grandezas eram funcionários e peças e montei a tabela. 500 funcionários fazem 8.000 peças. 600 funcionários vão fazer quanto? Diretamente, porque quanto mais funcionários, mais peças. Monta normal, do jeito que está na tabela. Faz o cruz credo. Aí depois foi só conta. 6 vezes 8.000, 48.000. 48.000 dividido por 5, 9.600 peças. Vamos para o segundo exemplo. Segue o mesmo padrão. Um carro viajando a 60 km por hora chega ao seu destino em 12 horas. Qual deveria ser a sua velocidade para chegar em 8 horas? Então vamos identificar as grandezas. 60 km por hora, ou seja, é a velocidade. Chega ao seu destino em 12 horas. Então é o tempo. Então aqui, para vocês não se confundir, vocês podem colocar velocidade e tempo, ou vocês podem colocar km por hora e hora. Ou velocidade e tempo, certo? Então vamos montar agora a tabela, segundo passo. 60 km por hora, eu chego em 12 horas. Qual deveria ser a velocidade? Ou seja, eu quero saber a velocidade. Então aqui, ó. Qual a velocidade é o x? Para chegar em 8 horas. Quando você for montar, você tem que colocar as grandezas no lugar certo. Por exemplo, aqui é 8 horas. Eu não podia colocar o 8 aqui, porque não é 8 km por hora. É 8 horas. Então tem que colocar no lugar certo para poder responder a questão certa. Então qual é o terceiro passo agora? Ó, já fiz a primeira, identifiquei as grandezas. Fiz a tabela, agora eu vou classificar em direta ou inversa. Quanto mais rápido eu for, quanto maior a minha velocidade, menos tempo eu vou chegar. Certo? Vou gastar. Então, quanto maior a velocidade, menor o tempo. Então, ela é inversamente proporcional. Se ela é inversamente, o que é que eu vou fazer, gente? Você vai trocar, você vai inverter o lugar do x, certo? Não era 60 está para x, você vai inverter. X está para 60. Certo? Você vai fazer isso. Toda vida que for inversa, você inverte o local do x. E repete aqui, esse 12 está para 8. Quando for inversa, inverte o lugar do x. O x vai para cima, o 60 foi para baixo. Aí faz o cruz credo normal, gente. Cruz credo. Vai ficar 8 vezes x, 8x. E 60 vezes 12. Aí vamos resolver aqui. 60 vezes 12 vai dar 6 vezes 2 dá 12, sobe 1, 720. 720. Desconsiderem aí, gente. Então, agora eu vou passar o 8 dividindo. 720 dividido para 8 é 9. 9 vezes 8, 72. Então, é 90 km por hora. Então, aqui eu já fiz a divisão, gente, dá 90. Então, para o carro poder chegar em 8 horas, ele teria que viajar 90 km por hora. Mas não façam isso, porque senão vocês levam multa. Então, vamos recapitular. Li a questão, identifiquei as grandezas. Km por hora, que é a velocidade, e hora, que é o tempo. Montei com os valores. 60 km por hora, chega em 12. Quanto tempo vai chegar em 8? Depois eu vi se era DP ou IP, classifiquei. Quanto maior a minha velocidade, menos tempo eu gasto. Então, é inversa. Quando é inversa, eu inverto o lugar do x. E faço a proporção normal cruz credo que vocês já aprenderam. Vamos para mais um exemplo. 5 torneiras enchem... Faltou um aqui. 5 torneiras enchem um tanque em 2 horas. Em quanto tempo 4 torneiras encheriam esse mesmo tanque? Então, quais são as grandezas? 5 o quê? 5 torneiras. Enchem em 2 horas. Então, as grandezas é torneiras, né? Quantidade de torneiras e o tempo, que é a hora. Torneiras e horas.
Agora vou montar a tabela. 5 torneiras enchem um tanque em 2 horas. Em quanto tempo? Então X é no tempo. X é no tempo. Quanto tempo? 4 torneiras. 4 torneiras. Então 4 torneiras vão encher em quanto tempo? Agora vamos classificar se é direta ou inversa. Quanto mais torneiras eu tiver ligado, eu vou encher em mais tempo ou em menos tempo? Quem respondeu menos tempo acertou. Então, quanto mais torneiras eu tiver, menos tempo eu vou levar para encher, né? Eu vou encher mais rápido. Então, vamos montar. Quando é inversa, você troca o X. 5 está para 4, assim como aí você troca aqui. X está para 2. Troca. Quando é inversamente proporcional, você inverte. Não se esquece que inverte o X. Por isso que tem que classificar, porque se você não trocar na hora de fazer, você vai errar a questão. Cruz credo agora. 4 vezes X dá 4X. 5 vezes 2 dá 10. X é igual a 10 dividido para 4. Ó, já fiz direto, viu, gente? Ó, 4 vezes X, 4X. 5 vezes 2, 10. Aí, 10 dividido para 4 é 2,5. Ou seja, 2 horas e meia. 2,5 horas. Gente, aqui não é 2 horas e 50 minutos, não. É 2 horas e meia. Ou seja, ele vai demorar mais tempo. Em 5, ele encheu em 2 horas. Com 4, que é menos torneira, ele vai demorar mais. 2 horas e meia. Mesmo jeito. Ó. Identifiquei as grandezas, montei a tabela, verifiquei se é inversa ou direta, montei a proporção, cruz credo. Lembrando que quando ela é direta, monta normal. Quando ela é inversa, eu vou inverter o X. Beleza? Vamos para o quarto e último exemplo. 20 costureiras bordam 100 vestidos. 20 costureiras bordam 100 vestidos. Quantas costureiras seriam necessárias para bordar 250 vestidos no mesmo período de tempo, né? Então, quais são as grandezas? 20 o quê? 20 costureiras. 100 o quê? 100 vestidos. Então, monta a tabelazinha. Costureiras e vestidos. Costureiras. Quantas costureiras? Agora vou montar a tabela. 20 costureiras bordam 100 vestidos. Quantas costureiras? Então, o X é no costureiras. No C. 250 vestidos. Então, 250 é na casinha aqui do vestidos. 250. Agora, vamos ver se é direta ou se é inversa. Quanto mais costureiras eu tiver, na hora de ver, gente, é só você subir uma. Você levanta uma e vê o que acontece com a outra. Quanto mais costureiras eu tiver, eu vou ter mais vestidos ou vou ter menos vestidos? Quem respondeu mais vestidos acertou. Então, quanto mais costureiras eu tiver, mais vestidos elas vão bordar. Como ela é diretamente proporcional, eu vou montar a proporção do jeito que está aqui. 20 está para X, assim como 100 está para 250. Corta 0. Sempre que tiver 0 para cortar, você corta esse com esse. Se eu posso cortar esse com esse? Não pode, gente. Vocês lembram que eu já expliquei para vocês que é só quando tiver em cima e embaixo na mesma fração. Então, vai ficar 10 sobre 25. Então, agora eu vou fazer o cruz credo. X vezes 10, 10x. 20 vezes 25, 20 vezes 25. Então, ó, x vezes 10, 10x. 20 vezes 25, vamos resolver. 10x é igual a 20 vezes 25 dá 500. Certo? Você montar com multiplicação lá e ver o 500. Aí o 10 vai dividir. 500 dividido para 10. Divisão por 10, gente, é só cortar o 0 aqui, ó. Corta o 0 com 0, sobrou quanto? 50 dividido para 1, que dá 50. Então, são 50 costureiras. Então, seriam necessários 50 costureiras para fazer 250 vestidos. Já que as 20 bordaram 100, para bordar 250 seriam necessários 50 costureiras. Então, gente, basta você seguir esses passos. Identificar as grandezas, faz a tabela,
classifica em direta ou inversa, monta a proporção e resolve. Quando ela é direta, você monta do jeito que está na tabela, fulano está para ciclano, assim como Beltrano está para tarará. E quando ela é inversa, você inverte a fração, né, a razão que tiver o x. Aqui era para ficar 60, está para x, então inverte. X está para 60. Beleza, gente? Vou deixar a atividade lá no Classroom. Qualquer dúvida podem falar comigo no privado. Beijo, beijo, beijo.